Olá, meu nome é Eric Contarini, do canal Ler é Vivenciar. Um canal que está nascendo agora, um canal novo e que precisa muito da ajuda de vocês. Então, por favor, dá um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo. E hoje, em vez de uma dica de leitura, eu estou trazendo para vocês aqui uma curiosidade, o livro mais raro e antigo da minha biblioteca, que é uma tragédia que fala sobre a vida de Inês de Castro. Então, nós temos aqui um livro que foi impresso em Portugal no ano 1792. Então, esse livro tem mais aí de 230 anos. Nós temos aqui em numerais romanos, deixa eu aproximar um pouquinho mais, a letra M de 1000, a letra D de 500, a letra C que simboliza 100, X que é 10 e a letra I que representa 1. Então nós temos aqui a data em numerais romanos da impressão em Portugal, que é 1792. Pois bem, tragédia, Inês de Castro, tragédia de Mr. Delamotte, da Academia Francesa, posta em versos portugueses. Então é um livro com mais de 230 anos, e ele fala da vida de Inês de Castro. Talvez você já tenha ouvido falar alguma vez na vida, a seguinte frase: mas agora Inês é morta, ou mais Inês é morta, quando se trata de algo que é inevitável ou de algo que é tarde demais. Então, nós temos aqui, inclusive, o Dionísio da Silva para nos dar uma mão sobre esse assunto, com o seu livro A Vida Íntima das Frases. Então, aqui na Vida Íntima das Frases, ele comenta sobre esse dito popular. Inês é morta. Personagem histórica e literária, celebrada em Os Lusíadas, de Luís de Camões, Inês de Castro, que nasceu em 1320 e viveu até 1355, quando ela foi decapitada a mando do rei de Portugal, teve um caso com o príncipe Dom Pedro, que nasceu em 1320 e viveu até 1367, com quem teve 3 filhos. Por reprovar o romance, a Casa Real condenou a dama castelhana, que vivia na corte portuguesa, à morte por decapitação. Ela literalmente perdeu a cabeça por um homem. Quando já era o 8º rei de Portugal, Dom Pedro deu-lhe o título de rainha. Mas àquela altura, logicamente, isso de nada adiantava. Inês já estava morta. A frase passou a significar a inutilidade de certas ações tardias. É título de romance do mineiro Roberto Drummond. Pois bem, dito isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre a vida de Inês de Castro. Então, Inês de Castro era a dama de companhia da princesa Constança da Espanha, que se casou com Dom Pedro I, Dom Pedro I de Portugal, e não Dom Pedro I do Brasil. Dom Pedro I do Brasil era Dom Pedro IV em Portugal. Então, nós estamos aqui há séculos antes de Dom Pedro I do Brasil, e nós estamos falando de Dom Pedro I de Portugal. Pois bem, apesar de casado com a princesa espanhola, Dona Constança, ele vai se apaixonar pela dama de companhia de Dona Constança, que era Dona Inês de Castro.
E acontece que depois da morte de Dona Constança, ele assume o romance que ele tinha com Dona Inês de Castro, assume os filhos que teve com ela. O problema aqui é que Dona Inês de Castro tinha muita influência sobre Dom Pedro I. E a questão é que essas influências sempre o levavam mais para o lado da Espanha do que para o lado de Portugal. Então, na vista do rei de Portugal, pai de Dom Pedro I, e também da corte portuguesa, Dona Constança era uma péssima influência sobre Dom Pedro. Consequentemente, em um determinado momento, Dom Pedro sai para caçar, né? Isso às vezes levava dias, e nesse meio tempo, Dona Inês de Castro é levada até o rei de Portugal e ela vai ser decapitada. É óbvio que Dom Pedro I não viu isso com bons olhos, ele ficou chocado porque o amor por ela era enorme. E aí, consequentemente, nós vamos ter aí uma ruptura com o pai, né? Ele vai passar um tempo aí brigando com o pai. E só depois que o pai morre, ele assume o trono e, consequentemente, faz de Dona Inês rainha de Portugal. E aí também vem, lógico, né? Vem o povo com suas lendas. Então diz a lenda, reza a lenda que Dona Inês de Castro teria sido desenterrada e os súditos obrigados a beijar a sua mão. Lógico que isso não é verdade, isso não ocorreu de verdade. Quando Dom Pedro assume o trono, isso é 6 anos depois da morte dela. Então, nós teríamos aí apenas os esqueletos, não teríamos mais um cadáver para ter sua mão beijada, né, como rainha de Portugal. Pois bem, então nós temos aqui esse livro ele é muito interessante, é um livro muito curto, mas ele é muito interessante porque ele traz aqui uma linguagem, uma grafia muito diferente, né? Porque nós temos aqui mais de 2 séculos nos separando, então a grafia é muito diferente. Existem aqui 2 tipos de S na grafia, um S que parece inclusive mais com o nosso F de hoje. Mas Eric, você não deveria estar manipulando esse livro tão antigo com luvas de algodão? Não, eu já li sobre o assunto. E alguns especialistas dizem que é preferível que você esteja com a mão bem lavada e limpa de gordura do que manipular um livro tão antigo como esse, que pode ter as páginas acidificadas. E aí, com a luva, você perde a sua sensibilidade e você pode quebrar a borda de uma das páginas. Então, é muito mais tranquilo trabalhar com um livro sem luvas. Cada especialista diz uma coisa, mas eu acredito, eu tenho livros aqui com páginas muito mais acidificadas do que Dona Inês de Castro, e sei que virar as suas páginas, manipular as suas páginas levam a quebrar a borda, né? Eu tenho livros assim aqui em casa. E aí, consequentemente, com a luva você perde aí a sensibilidade e a possibilidade de quebrar a borda é muito maior. Então, Dona Inês de Castro, ela, segundo alguns historiadores portugueses, Dona Inês de Castro é a Julieta que realmente existiu, né? Ela é mais antiga que a própria Julieta e existe em Portugal ainda o seu túmulo, um túmulo construído em mármore, a mando de Dom Pedro I, né, onde jaz seu corpo, um túmulo que eu fiz questão de visitar quando estive em Portugal, né, um túmulo com uma antiguidade enorme. Imagine que ela morreu no século XIV. Colocar aqui ao lado fotos que eu tirei do túmulo dela e do túmulo de Dom Pedro, que são túmulos
belíssimos, esculpidos em mármore. Toda a lateral do túmulo conta a história do casal. E é uma pena que uma obra de arte tão valiosa como esses dois túmulos tenham sido vandalizados pelos soldados de Napoleão quando invadiram Portugal. Então vocês vão ver aí que o nariz de Dona Inês de Castro não existe mais, né? E é por conta da vandalização. Então os túmulos têm aí pequenos pedaços faltantes por conta dessa vandalização. Os túmulos são belíssimos, hoje eles estão colocados de frente um para o outro. A lenda diz que essa era a vontade de Dom Pedro, mas alguns especialistas dizem que não, que isso é lenda, né, popular, mas é uma lenda muito bonita, onde os túmulos estariam virados um de frente para o outro, porque quando do juízo final, quando Dona Inês de Castro se levantasse de seu túmulo, e assim também Dom Pedro I, a primeira coisa que eles veriam seria o rosto um do outro. Então, assim, é uma coisa belíssima, né? Como eu disse a vocês, tem um historiador português fantástico que eu já assisti vários vídeos dele sobre a história de Portugal, e quando ele chega nesse período, ele diz que ele não se conforma de ver pessoas chorando em Verona, no túmulo de Julieta, sendo que Julieta jamais existiu, né? Julieta é uma personagem fictícia, e Dona Inês de Castro, numa história de amor tão bela, né? Porque eu só fiz um resumo, mas Dom Pedro amava Dona Inês de Castro com uma força imensa, e assim Dona Inês também amava Dom Pedro com uma força gigantesca. E diante do túmulo dela, ele vê poucas pessoas se emocionando, poucas pessoas chorando. Pois bem, eu não choraria no túmulo de Dona Inês de Castro, nem no túmulo de Julieta, mas eu fiquei muito emocionado de estar presente diante dessa personagem histórica, onde nós vamos tê-la citada na obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. Pois bem, meus queridos, então hoje o vídeo era a respeito desse livro tão antigo e raro, e que trata-se de uma personagem histórica que eu ouço falar desde a minha mais tenra infância. Então é uma personagem histórica que mora no meu coração, mora no meu imaginário, e eu fiz questão de comprar esse livro quando eu o vi disponível em sebos especializados. Eu fiz questão de visitar seu túmulo quando em Portugal, então óbvio não fui a Portugal para visitar o túmulo, mas uma vez em Portugal eu não poderia deixar de me deslocar até o mosteiro. Portugal é um país belíssimo, com muita história, muita coisa bela para ser vista, em termos de arquitetura, de arte, de uma série de outras coisas. Então, podendo, visitem Portugal, porque vocês não vão se arrepender. E é isso, meus queridos, nós ficamos aqui com mais uma curiosidade no nosso canal, Ler é Vivenciar. Até o próximo vídeo.